Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Professor Judas. Hoje vamos representar a quarta parte de sombra de figuras planas, dando destaque a figuras planas circulares. Neste caso vamos resolver o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, que eu considero que são as possíveis variáveis que podem existir. Claro que existirão outras, mas essas são as variáveis. Então, inscrevam-se no canal, deixem like, partilhem, resolvam os mesmos exercícios, não é? E para quem está a observar o short, vai encontrar o link do vídeo completo no primeiro comentário, ok? Então, senhores, vamos a isso. Ok, vamos ao exercício número 1, que diz: desenhe a sombra de uma circunferência de nível alfa, cujo centro tem 5 de afastamento, 1,5 de cota e tem um raio de 3 cm. Então, é um exercício ligeiramente fácil de ser implementado e executado. Vamos colocar a régua nesta posição. É sempre bom representar o exercício tratando-se de uma sombra convencional, 45 graus, mais encostado à esquerda. Então, faço aqui uma linha reta, sem medidas, acho que aqui é suficiente. Faço aqui uma linha perpendicular à primeira, desta forma, traço muito fino. A intenção é carregar a circunferência e não todo o resto, e vou prolongar esta linha reta para baixo, desta forma aqui, assim. De seguida, vamos aqui basicamente marcar o afastamento e a cota. Dizem que o afastamento é de 5,5 cm. Desculpa, 5 cm, não 5,5, e a cota de 1,5. Então, como eles já mencionaram, está assente em um plano de nível, é fácil, é uma questão de com régua e esquadro fazer uma paralela. Aqui é assim, ok? Vou aqui só acertar para que não saia torto. Acho que não está. Vou aqui a seguir a traço ponto, vou aqui fazer isto, ok? E já executei aqui a traço ponto, e disseram que chama-se alfa, então vou colocar aqui F alfa, entre parênteses. Estou a encostar mais aqui, acho que exagerei. De seguida disseram que tem um raio de, antes disso vou colocar aqui, talvez apagar esta linha reta, ela não tem nenhuma utilidade. Apago, e aqui vou colocar O2 e aqui será O1. De seguida eu vou aqui basicamente representar uma circunferência, conforme eu já tinha dito antes, 3 cm de raio. Então estará com esta configuração aqui, assim. Será aqui a minha circunferência, e faço uma linha perpendicular aqui a linha de referência, aqui por cima, desta forma, a traço ligeiramente fino, e com régua e esquadro vou prolongar essas linhas também para cima, ok? Ou seja, a princípio eu tinha que atribuir os nomes, mas vou aqui e também assim. Então, assim sendo, a atribuição de nomes aqui será A1, B1, C1, D1. Então, vou colocar os mesmos nomes na projeção frontal, ou seja, A2, O2, que é coincidente com B2 e também coincidente com D2, e aqui será C2. E para finalizar, eu vou basicamente carregar esta parte aqui, assim. Então, eu já aqui executei a circunferência de nível. Então, aplicando diretamente a sombra aqui, senhores, sempre que eu tiver uma sombra circular, o que eu vos aconselho neste caso específico é que vocês executem primeiro a sombra do ponto O ou do centro O, ok? Ou seja, sabemos que a sombra do centro O
praticamente pela sua configuração, facilmente conseguimos perceber que, porque o afastamento é maior que a cota, sabemos que a sombra vai aparecer aqui embaixo, ok? Então, executando a sombra, aqui é fácil, como eu praticamente marquei 1,5 centímetros, posso marcar também aqui 1,5 centímetros, coloco um ponto qualquer, desta forma, e faço uma linha reta, desta forma, sem medidas, traço fino, não há nenhum problema. De seguida, vou marcar a sombra aqui do centro O também, então, basicamente marcando 45 graus, terei uma reta com esta configuração aqui assim, vou até o O e também faço uma linha reta sem medidas. Atenção, o importante é ser tudo a traço fino. De seguida, vou prolongar este ponto para baixo. Prolongando para baixo, facilmente conseguimos perceber que aqui será basicamente a sombra do centro O, será o nosso OS2. Então, como basicamente a sombra do O apareceu aqui embaixo, praticamente na projeção horizontal, no mesmo local onde temos a circunferência, aconselharia sempre que isso acontecer, vamos colocar o raio anterior de 3 cm, neste caso vamos aplicar segundo aqui o OS2 e basicamente vamos aqui fazer uma circunferência, ok? Desta forma, aqui assim. Aplicando esta circunferência, desta forma, aqui será ponteado, mas terei que fazer assim manualmente. Basicamente, se nós formos a prestar atenção, a sombra aqui já está feita. Ou seja, se eu quiser confirmar, é muito simples. Tenho aqui a sombra do ponto B. Posso aplicar aqui 45 graus, só para confirmar. Desta forma, temos aqui 45 graus. É sempre bom ter cautela, se não vou me enganar. Temos aqui a sombra do ponto B, que basicamente estará neste ponto, aqui assim. Então vou colocar aqui BS1, começando a projeção. Aqui é um erro que eu cometi. Aqui é BOS1, não OS2. OS2 se estivesse acima do eixo X. Aqui basicamente vou fazer a sombra do ponto A, só para confirmar, se nós formos a prestar atenção. Mas basicamente para quem está atento já percebeu que nestes casos é muito fácil encontrar a sombra. Eu até posso fazer todos em paralelo, sombra do A, a sombra do C e também a sombra do D, ok? Algo que é assim. Aqui temos dupla indicação, há uma que está a mais, né? Desta forma, e vou aplicar a sombra do ponto A, nesse caso do ponto D na projeção frontal, ou seja, vou colocar a régua do esquadro nesta posição, aqui assim, vou até aqui no ponto A, faço uma linha reta que toca o X, vou até o ponto C, faço uma linha reta que toca o eixo X, e daqui é uma questão de prolongar os mesmos para baixo. Atenção, eu estou a ser ligeiramente rápido para que o vídeo não fique demasiado longo. Então já sabemos que aqui será o nosso AS1 e aqui muito provavelmente será o nosso CS1, mas vou prolongar só para confirmar e podemos perceber, aqui algo, deixa eu só confirmar, aqui será o nosso CS1. E se vocês forem prestar atenção, a determinação do A, do C, eu estou a fazer desta forma porque, bem, basicamente, só para ilustrar e para provar que a sombra está exatamente aqui, mas se a sombra tem estas características, não há necessidade de voltar a fazer os 45 graus. Basta que eu faça aqui, execute a sombra do centro O, encontro o raio, o centro O, desculpa, vou perceber aqui, usar o raio anterior e vou aqui demarcar a circunferência e faço aqui um cruzamento e marco A, B, C e aqui por fim T. Ok, meus senhores? E basicamente a sombra desse exercício já foi feita. Aqui será DS1. Não vamos nos esquecer que como esta sombra encontra-se aqui por baixo, este intervalo a sombra será ponteada, ok? O recomendável é que este ponteado seja feito com o compasso, não assim como eu estou a fazer, mas
Eu faço desta forma porque o meu compasso não consegue fazer este ponteado, ok? E aqui praticamente para finalizar devemos tracejar, ok? Eu vou usar aqui um lápis ligeiramente diferente para tracejar. Atenção, como está na projeção horizontal, vamos fazer de forma paralela à convenção gráfica, nesse caso 41 graus, ok? Então, como isto quero acreditar que não é novidade, eu vou acelerar ligeiramente o vídeo, ok? Para que o mesmo não fique demasiado longo. Então, vamos a isso. E já terminei aqui a sombra. Aqui é uma parte que fiz assim, não tão bem assim. E quero acreditar que até aqui não há nenhuma dúvida, ok? Então vamos avançar para o exercício número 2. Diz: desenhe as projeções de uma circunferência de nível π, cujo centro tem 4 de afastamento, 8,5 cm de cota e um raio de 3 cm. Então, vamos aqui, basicamente, eu já tinha feito aqui uma espécie de ensaio. Então, para definir corretamente o espaço, eu vou prolongar ligeiramente esta linha reta para baixo, ou seja, vamos aqui usar uma paralela a esta, como já existe. Como vai ocupar muito espaço, acho que aqui é suficiente. Desta forma, vou aqui representar o eixo X, não é? Aqui assim, também é sempre bom porque mostra que são eixos X diferentes, não é o mesmo exercício. Faço aqui o eixo X, posso prolongar à vontade até aqui o final. O final são 2 exercícios. Vou colocar aqui o eixo X e com régua esquadro vou representar uma linha perpendicular, não é? Com régua esquadro, mas também posso fazer apenas com material. A régua facilita esse trabalho. Faço aqui um pouco mais à esquerda, aqui assim. Posso usar a régua esquadro para confirmar. É sempre bom não executar apenas com os materiais. E vou fazer uma linha desta forma. De seguida vou marcar, disseram que tem 4 de afastamento, vou marcar 4 cm de afastamento, desta forma. Eu vou marcar 8,5 de cota, 8,5 cm de cota, está aqui assim, descendo, aqui assim. E aqui vou marcar OS, desculpa, OS não, já estou a ser demasiado rápido, vou colocar O1, vamos marcar O2. De seguida, como disseram que está assim, tem um plano de nível, é muito fácil, plano de nível π, vamos aqui basicamente fazer um plano passar pelo O1, desta forma aqui assim. Então vamos marcar aqui, traço ponto. Não precisa ser comprido e vou colocar aqui FP entre parênteses e vamos marcar aqui o raio indicado anteriormente. Eles já disseram que é um raio de basicamente 3 cm, então 3 cm de raio. Coloco aqui um pontinho, vou aqui, o raio é anterior ao exercício, então vou fazer aqui uma circunferência. É importante calibrar ou nivelar ou acertar ou afinar, não sei qual é o termo correto, a mina do compasso para que tenha a mesma tonalidade que o traço, ok? Está? Então treine ao máximo para que isso aconteça. E aqui vou representar basicamente algo aqui assim. De seguida vou prolongar isso lá para cima. Mexi um pouco a folha. Sempre bom acertar com régua esquadra para evitar linhas tortas. Vou prolongar este ponto lá para cima, prolongar este ponto também lá para cima. Então, aqui tenho dupla indicação, não tinha me percebido, tem que ser apenas uma única linha, não podem ter 2 traços, senão isso pode fazer falhar o exercício. Então tenho algo desta forma aqui assim. E vou atribuir nomes. Eu já sei que aqui pode ser o ponto A1, B1, C1 e D1. Atenção, não há nenhuma ordem, porque são referências. Eu posso colocar de uma outra forma, não há nenhum problema. Então aqui vou colocar A2,
Aqui fica O2 coincidente com B2 coincidente com D2 e aqui fica C2. Após realizar isso, eu já posso unir aqui esses dois versos de A até C, ou seja, farei algo aqui assim. Okay? De seguida, bem, conforme a semelhança do que foi feito aqui, facilmente, conforme eu disse, sendo um pouco repetitivo, aqui fizemos primeiro a soma do centro O e percebemos que saiu no mesmo plano que a circunferência, por isso a sombra saiu desta forma, não é isso? Neste caso já é diferente, podemos facilmente perceber que pelo afastamento e pela cota, a sombra do centro O vai aparecer aqui num plano contrário à circunferência, logo, esta artimanha já não será possível aplicar, ok? Então vamos aqui representar a sombra de todos os pontos, não é? Ou seja, vamos fazer algo aqui assim, podemos fazer todos em sintonia, todos em paralelo, como eu já fiz passo a passo no exercício anterior. Aqui tentarei ser ligeiramente rápido para não consumir demasiados vossos megas, ok? Então, vou fazer todas as sombras em paralelo não, desculpa, em simultâneo. Então já fiz aqui isto, vou prolongar os pontos lá para cima, não é? Desta forma, sempre precisamos usar a régua esquadra para confirmar as linhas. Então aqui vou prolongar 100 para cima, vou prolongar também este ponto para cima, vou prolongar este ponto também para cima. De seguida, vou aqui, basicamente, eu sei que é 8,5 centímetros, basicamente 8,5 centímetros, estamos a falar deste ponto, que é assim. E vou aqui com régua esquadro, tem aqui algo que me atrapalha, vou tentar contornar, não é possível, faço desta forma. Temos aqui 8,5 centímetros, aqui assim. E irei basicamente prolongar para baixo, prolongar este ponto para baixo e também prolongar para baixo. Repito, estou a executar desta forma para que seja ligeiramente rápido, ok? Então, já perceberam, senhores, que temos aqui a sombra do ponto A, não é? Vai aparecer em cima, aqui será o nosso AS2, a sombra do ponto B está aqui. Pois aqui será a sombra do nosso BS2. Estou a fazer as correspondências A, B. A sombra do ponto C vai esta linha reta, vai para cima, se está aqui. Então aqui será o nosso CS2. Não posso esquecer da sombra do ponto O. Está aqui a correspondência, será o nosso OS2. E por fim a sombra do ponto D. Está aqui assim. Será o meu DS2. Então, eu já praticamente tenho aqui a sombra do A, B, C e D, não é? Podem perceber facilmente que aqui aparece uma elipse. O que acontece é que esta sombra eu devo, aliás, representar a mesma a mão levantada, ou seja, não há uma regra definida usando materiais de rigor que eu vou representar como fiz aqui com o compasso. Então, como devo fazer a mão livre, a união praticamente do A até o C, do A até o B e do AD carece de alguns pontos auxiliares para mais ou menos o ponto intermédio, para mostrar que é mais ou menos o ponto. Então eu vou acrescentar aqui nesta circunferência, ou seja, nesse tipo de sombra, para além do A, B, C, D, é imperativo ou é aconselhável que vocês representem outros pontos tangentes, ou desculpa, outros pontos auxiliares. E o ponto auxiliar, para facilitar o trabalho, tem que estar entre A, B, entre B, C, entre o C, D e o D, A. Ou seja, tem que estar um ponto aqui na circunferência, outro aqui e outro aqui. Então, basicamente, para tal é fácil. É só colocar a régua desta forma. Atenção, não é obrigatório praticamente que os pontos tenham uma localização. Pode ser um ponto aleatório, mas os 45 graus aqui já facilitam muita coisa, ok? Então, evita que eu coloque outros pontos, depois não terei como comparar se está certo ou está errado, ok? Então, já fiz aqui 4 pontos, 1, 2, 3, 4, ou seja, eu aqui vou colocar, como terminei no D, aqui será um ponto E1, aqui F1, aqui G1 e aqui H1.
Atenção que não há nenhuma regra para colocar esses nomes, eu posso colocar também de uma outra forma, não tem nenhum problema. Então, de seguida, vamos prolongar esses pontos lá para cima, ou seja, vou fazer algo aqui assim, paralelo a isso, prolongar lá para cima, sempre bom para evitar falhas, prolongo para cima, prolongar aqui também, para cima, e basicamente aqui vamos colocar o nosso E2 coincidente com H2, E1H1, E2, H2 terão a coincidir, e G1, F1 também vou prolongar aqui, então aqui será o meu F2 coincidente com G2. Então, de seguida, aqui é um pouco fácil porque já tem alguns pontos auxiliares, aqui é assim, então aqui passaram pelo A, B, E, F, também por aqui, então eu aqui basicamente irei também fazer aqui passo a passo a sombra do ponto E, a sombra do ponto F, a sombra do ponto G e a sombra do ponto H, ou seja, farei ligeiramente rápido conforme disse antes para poupar o vosso tempo. Acho que que já perceberam, então aqui temos a sombra, ponto E, posso prolongar lá para cima, a sombra do ponto F já está, a sombra do ponto H e em simultâneo, vamos falar apenas da sombra do ponto E. É importante que ao executar a sombra, eu tenha uma boa visão, não que quem não tem uma boa visão vai passar mal, mas eu tenho que estar ligeiramente atento para a execução de cada ponto, ok? Está? Caso eu tenha alguma dificuldade, faço um por um, ok? Repito o que eu falei antes, estou aqui a correr para que o vídeo não fique longo, ok? Mas pronto, se ficar longo, a bem ou a mal teremos que assistir na mesma. Então, continuando, vamos aqui fazer a devida correspondência, ou falar prolongar esses pontos para cima. Esqueci-me aqui de o fazer. Então, vou prolongar aqui a sombra do ponto O, desculpa, vou aqui arranjar uma referência, sempre bom para confirmar. Tenho aqui a sombra do ponto E, vou para cima, a sombra do ponto F já está, desculpa, a sombra do ponto G aqui também vou para cima. Então, fazendo a devida correspondência, vamos a isso. Temos aqui a sombra do ponto E, aqui está, corresponde isso aqui, então aqui será o meu ES2, a sombra do F sai por aqui, essa linha reta, F está aqui, então aqui será o meu FS2, a sombra do ponto G sai por aqui, vai para cima, a sombra do ponto G está aqui, vai para cá, então aqui será o meu GS2 e por fim a sombra do H, está na mesma linha que o F, 45 graus, a sombra do H está aqui, então aqui será o meu, este ponto sim, HS2. Então, vocês devem ter percebido que já aumentaram aqui os pontos, não é isso? Então, como aumentaram os pontos, a mão livre eu vou aqui representar esta elipse, atenção, faço ligeiramente primeiro a traço muito fino para testar, não é? Se estamos no caminho certo ou não. Então, acaba sendo a parte que mancha o exercício de forma negativa, porque temos que representar esta parte à mão livre, não é? O interessante é representar a rigor, conforme foi feito aqui. Então, depois de confirmar se é realmente isso, passamos por todos os pontos, já podemos carregar ligeiramente, ou seja, eu sei que a sombra do meu exercício terá esta aparência, esta aparência aqui é assim, não é? Não sairá perfeito, não é? Mas sempre temos que tentar atingir a perfeição, não é? Desta forma, temos aqui a sombra do exercício, e assim. E basicamente já está. Então aqui também, conforme fizemos nesse exercício, aqui temos que fazer o tracejado, neste caso aqui é assim, mas praticamente aqui é paralelo à projeção dos raios luminosos, não é? Na projeção horizontal e na projeção frontal, como sai desta forma, vamos colocar régua esquadro, desta forma vamos executar.
repito, vou aqui acelerar ligeiramente o vídeo para que mesmo não fique longo, então vamos a isso. Então, senhores, já executamos aqui a sombra do número 1, número 2 e agora vamos executar a sombra do exercício número 3, ok? Então vamos a isso. Então, continuando, vamos executar aqui a sombra do exercício número 3, que diz: desenha a sombra de uma circunferência de nível π, cujo centro tem 4,5 de afastamento, 4,5 cm de cota e possui um raio de 3 cm. Então, também é um exercício ligeiramente fácil de ser executado, não é? Então, vamos aqui com régua, colocar a mesma desta forma, fazer uma linha reta, traço ligeiramente fino. É sempre bom calcular os passos que vai ocupar desta forma. Então aqui está bom, faço uma linha reta, acho que aqui é suficiente. Faço uma linha perpendicular à primeira, ou seja, é assim, né? Vou colocar aqui o eixo X e vou prolongar esta linha para baixo. Ops. Vou prolongar esta linha para baixo, desta forma. Prolongando para baixo, vamos marcar aqui as cotas indicadas e os afastamentos, ou seja, tem 4,5 cm de afastamento e 4,5 cm de cota, que é assim. Então, devo apagar estes excessos, aqui é assim, e aqui vou colocar O1 e aqui O2. E como segue por O1, O2, desculpa, passa aqui o plano de nível π. Vamos também aqui fazer uma perpendicular, a linha de referência, traço ponto, que é a convenção gráfica do plano. E vamos aqui colocar basicamente FP. De seguida, vamos aqui marcar um raio de 3 cm desta forma. E vamos aqui fazer a circunferência, ou seja, marcamos o raio de 3 cm. Tentar carregar mais um bocadinho, não é? Para estragar o papel. E vamos fazer uma reta para perpendicular ao eixo de simetria, desta forma. E assim. De seguida, vamos atribuir nomes. Então vamos, sim, podemos também A1, B1, C1, D1. E vamos prolongar esses pontos lá para cima, ok? Desta forma, usando régua e esquadro, que é assim. Vou sempre confirmar. Ou aqui já marquei o ponto A. Já marquei aqui o ponto B. Então aqui será A2, aqui O2 coincidente com B2 coincidente com D2 e aqui C2. De seguida eu vou unir esta parte aqui assim. De seguida, conforme já tínhamos feito, temos que sempre estudar os exercícios antes de começar a executar os mesmos. Então, ou seja, vamos fazer um cálculo muito simples, uma análise, não um cálculo. A soma do ponto A, porque tem a mesma cota, mesmo afastamento, vai aparecer no eixo X. A sombra do ponto B aparecerá acima do plano, porque a cota é maior. A sombra do C vai aparecer também no eixo X. A sombra do D vai aparecer abaixo do eixo X. Então, desta forma, podemos fazer uma coisa ligeiramente mais simples, não é? Conforme eu disse, sempre que eu tiver uma circunferência, é sempre ou aconselhável que eu represente primeiro a sombra do ponto O, não é isso? A sombra do ponto O, de forma muito clara, eu já sei que vai aparecer no eixo X, porque o afastamento é igual a, tem o mesmo, é simétrico ao eixo X, ou seja, pertence a beta 1,3 neste caso. Então,
Assim sendo, vamos aqui representar a sombra centro O, só para garantir, aqui assim, desta forma. Tem que ser mais fino. Aqui também já sei que são 4,5, vai coincidir exatamente aqui, e vou representar algo desta forma. Então eu já sei que aqui será a sombra do meu OS1, que vai coincidir também com OS2. Por quê? Porque tem afastamento e cota simétrica em relação ao eixo X. Assim sendo, o nosso desafio, bem, como não está acima do eixo X, não vamos descartar, mas também como não está abaixo, vamos usar esse mesmo ponto que está no eixo X, ou seja, vamos aqui aplicar a circunferência, colocando algo aqui assim, e vamos aqui fazer uma semicircunferência. Semicircunferência por quê? Porque a parte que ele é semelhante à circunferência é apenas aqui na parte de baixo, não é isso? A parte aqui em cima, porque está acima no outro plano, não será semelhante. É a mesma situação que aconteceu aqui, estamos a visualizar, conforme eu havia dito. Neste caso, como aqui o centro O apareceu embaixo, toda a circunferência apareceu desta forma, mas nesse caso é apenas uma metade, ou a metade, não é isso? Não, uma metade. A metade. A outra parte vai aparecer com uma configuração diferente, muito provavelmente, praticamente se formos já fazer uma linha reta aqui, vai aparecer semelhante a esta parte. Desculpa, estou a mostrar algo que não está visível. Vai aparecer aqui basicamente metade será esta sombra, não é? Que é assim, conforme já está aqui feita. E a outra metade vai aparecer basicamente este arco aqui assim. Vão perceber, meus senhores? Por isso que eu fiz aqui o número 1, 2 e o número 3 para vos ilustrar. Ok, então continuando, conforme já havia dito, como já sabemos como é que vão aparecer aqui os pontos, não há necessidade de voltar a repetir, só vamos aqui basicamente prolongar os pontos para baixo, aqui assim. Vamos prolongar os pontos para baixo e vamos aqui basicamente deixar aqui eu escrever CS1 coincidente com CS2. Aqui vamos colocar DS1 porque está aqui totalmente abaixo do eixo X, aqui está no eixo X, e aqui será o meu AS1 coincidente com AS2. Então, teremos que fazer a sombra do ponto B. A sombra do ponto B, basicamente, vamos usar esta linha reta, conforme já sabemos todos nós. Fazer isto, prolongar o ponto B, que é assim, coincidir. E daqui o mesmo torna-se perpendicular ao eixo X, não é? Perpendicular ao eixo X para cima, não é? E vamos aqui, como já temos aqui os 45 graus, aqui será a sombra do nosso ponto B. Aqui será o meu BS2. Então, repito, meus senhores, repito, a sombra aqui em cima, porque vai ser ligeiramente diferente, não é? Há de ser muito complicado de unir a sombra do A, a sombra do B, a sombra do B, a sombra do C, não é isso? Então, para tal, eu preciso novamente de pontos auxiliares, mas os pontos auxiliares, diferente como fizemos aqui, que fizemos esses 4, 1, 2, 3, 4, eu não preciso de todos esses. Por aqui embaixo, eu já sei que a minha sombra terá essa característica, então só preciso de dois, um ponto auxiliar, desculpa, aqui nesta localização e um ponto auxiliar nesta outra localização, não é isso? Assim sendo, só preciso apenas de dois pontos auxiliares que estarão acima do eixo X, ou seja, neste caso, basicamente, eu tenho apenas que, com a régua, fazer algo aqui assim, estou a arranjar estratagemas, que para quem é atento e bom à matemática já percebeu que não é assim tão difícil. Então, eu aqui vou colocar o ponto E1 e aqui será o meu ponto F1. É importante que vocês diferenciem os traços para que tudo não tenha a mesma tonalidade, ok? É um ponto que eu também tenho que melhorar, apesar de ser professor, não é? Estou a reconhecer esta falha. Continuando, vamos aqui prolongar lá para cima o ponto E, assim, e aqui o ponto F, ok? Então, lá acima do eixo X, aqui vamos colocar
2 e aqui vamos colocar F2. Então vamos fazer as respectivas sombras, ou seja, aplicando aqui os 45 graus desta forma, 45 graus. Vou aqui representar a sombra do ponto E, aqui assim, e aqui a sombra do ponto F, aqui assim. Esqueci de prolongar os pontos lá para cima, então tenho que prolongar a sombra do F até ligeiramente fácil, mas quanto aqui, sombra do ponto E, aqui assim, e vou prolongar lá para cima, ou seja, ter esta situação, e daqui vou fazer paralelo ou perpendicular ao eixo X, como já havia feito anteriormente, assim. Então aqui, a sombra do ponto F passa por cá, a sombra do ponto F é a continuação, extensão desta linha. Então, assim sendo, vamos aqui colocar aqui como sendo o nosso ES2 e aqui o nosso FS2. Então, repito, estou sempre a demonstrar, percebam que apareceu semelhante a este, não é isso? Então, assim sendo, muito facilmente eu já sei que a sombra do meu exercício terá esta aparência aqui assim, ok? Repito, estou a correr para o vídeo não ficar longo, embora acho que já ficou acima de 20 minutos. Então, assim sendo, devo carregar, carregar esta parte aqui assim, e vou carregar também aqui abaixo. Atenção, aqui abaixo tem que carregar com o compasso, assim como eu estou a fazer. Na verdade, o faço para realçar, mas se vocês fizerem isso, o professor DGD vos dará negativa, não é? Com muita razão, porque aqui tem que ser um traço uniforme, aqui também. Então, de seguida, vamos aqui tracejar, não é? E já sabem, aqui acima do X tracejado é paralelo à convenção gráfica, é paralelo à direção luminosa convencional, e aqui abaixo também. Então, vou acelerar o vídeo para que não fique longo, já sabemos. Então, vamos a isso rapidamente. Ok, turma, então já representei aqui o número 1, número 2, agora o número 3, e vou fazer muito rapidamente o exercício número 4, número 5, porque não é novidade como tal, ok? Ok, vamos executar o exercício número 4, que diz: desenhe a sombra própria de uma circunferência de nível, π, cujo centro O tem 4,56 centímetros e um raio de 3 centímetros. Então, a semelhança dos restantes, dos outros, aliás, não é assim tão complexo. Então, vamos colocar a régua nesta posição. Vamos fazer aqui uma linha reta, que assim posso aproveitar esta linha reta aqui assim para fazer. Faço uma linha reta, que é o meu eixo X, e vou aqui basicamente marcar aqui o eixo de simetria. Então, para ser uniforme, pode estar mais para cá. Estou a tentar encostar o exercício mais à esquerda para que o espaço seja suficiente, ok? Então, vou aqui representar o exercício. Faço uma linha reta. Vou aqui colocar eixo X. De seguida diz que tem 4,5 centímetros de afastamento. Vou colocar aqui 4,5 centímetros. E 6 centímetros de cota. 6 centímetros de cota. Estará aqui assim. Posso apagar esse excesso, ou devo apagar esse excesso. Vou colocar aqui O2 e aqui e do outro lado O1.
E vou marcar o raio que disseram que é de 3 cm, então raio de 3 cm. Vou colocar aqui isto. Vou marcar aqui um raio de 3 cm desta forma, fazendo esta semicircunferência, essa circunferência, aliás. De seguida, com a régua, faço uma paralela ao eixo X, aqui assim. E a traço fino, vou aqui representar o plano de nível π. Tá? A traço fino, traço ponto, que é a convenção gráfica do plano. Vou colocar aqui FP entre parênteses e vou aqui prolongar as linhas lá para cima, ou seja, paralelo aqui à linha de referência. Sempre bom testar. Faço uma linha reta para cima e faço uma outra linha reta também para cima, ok? De seguida vamos aqui nomear, não é uma coisa difícil, tem que só testar, 5 e para lá também. A seguir vamos carregar este pequeno trecho, que é assim. Estou a correr ligeiramente porque já representamos o exercício número 1, número 2, número 3, este é o número 4, para que o vídeo não seja muito longo. Então, colocando os respectivos nomes, A1, B1, C1 e D1. Aqui na projeção frontal A2, O2 já está, coincidente com B2, coincidente com D2 e aqui C2. Então, o primeiro passo, neste caso, conforme já indiquei no 1, 2 e no 3, vamos representar a sombra do centro O, ou seja, vamos aqui aplicar 45 graus, desta forma, para ver se será nos útil ou não. Vamos representar 45 graus, desta forma. Vamos aqui também na projeção frontal, para 45 graus. 6 cm, conforme já havíamos dito, traço fino. Vamos aqui marcar 6 cm, assim. E de forma muito óbvia podemos perceber que a sombra do centro O vai aparecer acima do eixo X. Então, como a sombra do centro O aparece acima do eixo X, basicamente, conforme já tínhamos dito, no número 1 e no número 2, não é? Não será uma sombra, digamos, no número 2, no exercício, porque sai acima, não é possível fazer a circunferência, porque não está no mesmo plano que a circunferência do próprio exercício. Então, como não podemos usar a sombra, podemos até identificar aqui como sendo o OS2, nós vamos usar aqui este ponto, ou seja, a respectiva virtual, ou seja, vamos aqui usar este raio, um raio de 3 cm, vamos colocar a ponta seca aqui na área virtual e vamos fazer aqui uma circunferência. Mas ao fazer essa circunferência usando a virtual, já devemos saber que só vamos utilizar esta parte aqui embaixo, não é? Que praticamente é uma espécie de paralela, se permite a linguagem, não é? Aqui a projeção que está na projeção horizontal, ou seja, esta parte aqui em cima ela é totalmente inútil, não é? Então posso aqui apagar, aliás nem devia ter feito, e vamos representar a sombra do exercício normalmente, ok? Então vamos a isso. Então vamos fazer a sombra do ponto A, assim, sombra do ponto A. A e B são coincidentes ou passam pela mesma linha. Vou aqui representar uma linha paralela a esta, desta forma. Vou testar se estão. Vou aqui a partir do ponto A, faço uma linha reta e a partir deste ponto faço uma linha reta que vai para cima. Senhores alunos, percebam que eu tenho uma régua que tem estas partes ligeiramente compridas e eu costumo colocar no eixo X para fazer linhas praticamente de 90 graus, ok? Então, neste caso,
aqui será o meu ponto AS2. Então posso prolongar ou continuar a prolongar para ter o ponto B desta forma, não é? Vou lá para cima e aqui será o meu BS2. Vamos representar a seguir o ponto C. C e D, na verdade, estão no mesmo plano, desta forma aqui assim, mesma linha reta, e vamos lá para cima, ok? Sem medida, já traço fino, faço uma linha reta que vai para cima e vou prolongar também os 45 graus para baixo. Repito, estou a correr ligeiramente porque quero acreditar que já perceberam o exercício, ok? Mas enquanto eu os traço aqui, represento, inscrevam-se no canal, deixem comentários, partilhem para os vossos colegas, não é? E resolvam os exercícios também. Repitam os procedimentos. Então aqui vamos colocar CS2. A seguir falta-nos o ponto D, não é? Mas como podem perceber, como aqui o afastamento é maior, se comparado com a cota, vai aparecer aqui embaixo. Temos aqui o ponto D, só prolongar este ponto lá para baixo, aqui assim. E se nós formos a prestar atenção, vai aparecer praticamente aqui por uns milímetros, mas é aceitável. Aqui será o nosso DS1, está na projeção contrária. Então, facilmente podemos perceber que, conforme fizemos aqui no número 3, não é? Nós não usamos todos os pontos auxiliares, usamos apenas estes dois pontos auxiliares, ou seja, aqui embaixo já sabemos que está neste arco aqui, não é isso? Então precisamos de pontos auxiliares aqui e aqui, a semelhança do que fizemos aqui, o E e o F. Então vou criar dois pontos auxiliares aqui nesta projeção, não é? Ou seja, é só colocar a régua aqui assim, desta forma, representar algo aqui, uma linha reta. Então aqui será o meu E1 e aqui será o meu F1, e vamos ter aqui as respectivas projeções frontais, ou seja, vamos lá para cima. Repito, não me achem mal, estou a correr porque acho que já perceberam o essencial. Temos aqui o ponto F e temos aqui o ponto S. Então aqui vamos chamar de E2. E aí vamos chamar, não prolonguei o suficiente, prolonguei sim, desculpa. Vamos chamar de F2. Então, tendo este caso, nós vamos aqui prolongar, fazer a sombra do E e o S, antes disso, vamos prolongar na projeção frontal, horizontal, aliás, vamos fazer isto, desta forma. Ponto F já está. Vamos prolongar lá para cima, que é assim, desta forma. Prolonguei este ponto. O ponto F toca aqui, é só continuar a prolongar o mesmo também lá para cima, que é assim, não é? E basicamente fazer 45 graus nos pontos na projeção frontal, desta forma, sempre ter uma referência para evitar fazer linhas erradas. Vou até o F, faço uma linha reta, vou vou até o F, faço uma outra linha e facilmente esta linha está ligeiramente torta, mas ok, aceitável. Ponto E, cruzamento estará aqui, será o meu ES2 e aqui o ponto F, cruzamento vai acontecer aqui, será o meu FS2. Então, repito, a semelhança do que fizemos aqui, não está o meu lápis, vou aqui basicamente, ok, então vamos aqui unir estes pontos, ou seja, já sabemos que o ponto de encontro em relação ao eixo X serão esses dois pontos, desta forma, então a traço fino, vou fazer isto, não é? Já sei que terá esta aparência, que é assim. Eu estou aqui limitado, como não posso virar a folha, tenho que fazer isto, virar o corpo, o que não é aconselhável, não é? Então faço algo desta forma. Então faço isto,
Depois de ter a certeza, já posso aqui carregar ligeiramente, né? Praticamente o chato, se me permite a expressão, de representar figuras à mão livre é que tem a componente técnica, a componente talento, ou seja, é por isso que não é assim tão usual fazer esse tipo de figuras, porque eu posso fazer todos os pontos bem feitos, mas se não treino esta parte, a mão livre, é normal que a minha figura não saia tão bonita como devia ser, ok? Está porque há quem tem traços livres, mais expressivos, mais bonitos em relação aos outros. Aqui também, me carregar ligeiramente, eu vou fazer aqui uma espécie de gambiarra, algo um pouco errado, se me permite a expressão, mas vou carregar para que percebam como está o exercício, ok? Está? Então, este caso é ligeiramente semelhante ao número 3, altera o fato que aqui basicamente está o centro O, o ponto O está aqui no eixo X, então metade é uma semicircunferência, enquanto metade está meio que elíptica, enquanto que aqui está mais para cima, ok? Então vamos aí colocar o tracejado paralelo à direção luminosa convencional de cada um e vou acelerar o vídeo porque acho que é uma coisa que todos nós já sabemos, ok? Então vamos a isso. Ok, então senhores, já está completo o exercício. Número 1, 2, 3, 4. Aconselharia a repetir 1, 2, 3, 4 aí em casa para que confirmem se realmente sai exatamente assim como eu executei, ok? Então senhores, até o próximo vídeo.